E em um determinado momento, se a gente olhar lá em Números 16, eu vou passar apenas um panorama daquilo que estava acontecendo, mas eles se rebelaram contra Moisés. Foram homens que o líder, né, o Corá, ele e a sua descendência daquele momento, eles estavam vivendo um período em que aquilo que Moisés estava falando como ordem, como mandamento, como lei para aquele povo, eles não estavam aceitando. E Moisés, dentro da sua capacidade, humildade, ele interroga aqueles homens: ok, se assim for, vamos diante do Senhor. Se é assim que vocês pensam, vamos diante do Senhor. E Ele nos julgará vocês e julgará a mim. E ele fez dessa forma. E ele foi ao Senhor. Eles foram ao Senhor. Entregaram isso para Deus. Mas o Senhor já havia dado o seu veredito. É isso. Ele separa aquele povo em 250 homens, seus familiares, diante das suas tendas, porque eles estavam no deserto, diante das suas tendas, e pede para Moisés, Arão e todos os familiares se afastarem daquele povo, porque ele ia dar o seu veredito. E o seu veredito foi: ele engoliu, o chão se abriu e engoliu 250 pessoas, suas tendas, seus familiares. E os coraitas tiveram essa lição diante do Senhor, diante do povo. Os irmãos podem ler lá em Números 16 a respeito disso. Mas da mesma forma que aqueles que restaram dos coraitas, e eles tinham uma função especial no templo, eles tinham uma função maravilhosa diante daquele povo. Eles eram os cantores, eles eram os compositores, eles eram os músicos, eles eram os pintores, eles eram que cuidavam do ornamento de todo o templo. É engraçado porque diante desses salmos, desses 12 salmos, a gente vê salmos de lamento, que é esse que nós vamos tratar no dia de hoje. Nós vemos salmos de louvor, nós vemos salmos do rei, contemplando o rei, e vemos os salmos relacionados à sabedoria, que é o Salmo 49. Então são 5 salmos de lamento, 5 salmos de louvor, um salmo da realeza, do amor ao rei, e esse Salmo 49, que é o salmo da sabedoria. Nós tratamos sobre todos esses lá. Aprendemos muito com o Senhor. O Salmo 88, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Um salmo de lamento profundo, onde ele termina um salmo de dor. É um salmo que, quando eu trouxe isso para a igreja, foi algo que surpreendeu, porque ele não termina com a bem-aventurança. Ele não termina como alguém que há esperança. É um salmo que termina que morreu. E assim acabou. Sabe? Mas era de alguém que confiava em sua profunda depressão espiritual. Foi alguém que confiou. Mas não houve do Senhor a resposta favorável. E parece que nos dias de hoje nós vemos justamente isso. Pessoas que sofrem e morrem. Acontece nos nossos dias. Mas há uma esperança. Há um Senhor que cuida. E esse Salmo 42 e o 43 que nós vamos lidar hoje, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Vamos ler esse salmo e vamos estudar um pouco sobre ele. Vamos olhar. Vamos lá. Salmo 42,
e o Salmo 43. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. A alma suspira por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, e quando me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, aonde está? Porque você está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e os teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Bendito Deus, estamos diante de Ti, diante do Senhor, ó Deus, que construiu, criou todas as coisas. Estamos diante de Ti como o Senhor das nossas vidas. Estamos diante de Ti, ó Deus, nós por nós mesmos, dependentes do Senhor, carentes do Senhor, olhando diante da Tua palavra, que se ela é aberta nesse instante, ó Deus, e vemos um homem trazendo um lamento diante do Senhor, e nisso o Senhor nos ensina. Pai eterno, nós louvamos a Ti, que esta adoração do serviço ao Senhor seja para contemplar o Teu nome. Estamos aqui para isso, para cultuar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, a Tua palavra sendo dirigida a nós, aberta, inspirada por Ti, ó Deus. Graças Te damos em tudo, em Cristo Jesus pedimos. Amém, ó Deus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo, é um lamento. Que interessante nós olharmos para os salmos de lamento, porque eles estão lá. Será que praticamos o lamento? Será que entendemos o que é o lamento de verdade? Será que podemos olhar para as nossas vidas, para a nossa comunidade e dizer: a nossa comunidade lamenta? Ela vai diante do Senhor, ela busca ao Senhor,
sabendo que há um inimigo diante de nós o tempo todo e lamentamos por isso chegamos ao Senhor e pedimos a Ele, clamamos a Ele por isso. Este era um homem que estava claramente angustiado, seus inimigos batiam a porta. Que inimigos têm batido a nossa porta? O que é que tem se achegado até nós? Meus irmãos, esse Salmo 42, juntamente com o Salmo 43, deixa muito claro a questão da depressão espiritual. E há diversas razões para que uma pessoa se sinta deprimido, além das que podemos claramente perceber aqui no Salmo. A ausência de força do templo de Deus, onde Deus era adorado, a gente vê aí no verso 1 e 2. Não é claro em que momento que o salmista estava, mas é certo de que ele estava longe, ele estava afastado de poder prestar culto ao Senhor, longe, sem amparo. Então essa intensa saudade enche o coração do salmista. Ele diz que está escrevendo da terra do Jordão, das alturas do Hermon, do monte Mizar. Mizar significa pequena colina, aproximadamente 200 quilômetros de distância de Jerusalém. Lembrando que ele estava no monte, ou num pequeno monte, e Jerusalém está num outro monte. Por alguma razão, não expressa, ele não tem condição de ir e desfrutar do culto comunitário naquele momento. Ele se assemelha, contudo, a uma corça que anela, deseja muito por água, para a própria sobrevivência. Ele estava longe de Jerusalém, de seu templo de adoração no Monte Sião, e, portanto, ele estava longe de Deus, da presença de Deus. Lembra quando eu falei que esses homens serviam ao templo? Eles tinham a oportunidade de viver diante dos sacerdotes que prestavam o culto, estavam diariamente com o Senhor, prestando este culto. Então eles sabiam quem era Deus, sabiam quem era o Senhor, conheciam dos feitos do Senhor. O Salmo 44, ele vai falar justamente dos feitos do Senhor, mas ele está longe neste momento, e ele não consegue contemplar a glória do Senhor junto ao povo durante o culto a Deus. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nessa rotina maluca, tantas coisas vêm diante de nós e nós nos esquecemos. Como é difícil, diante das nossas rotinas, dessa vida contemporânea que nós temos, nos lembrarmos: oh meu Deus, como eu queria estar com o teu povo, unido, adorando ao Senhor. Somos feituras dele. E este salmo vem nos relembrar isso, vem nos lembrar de que estamos diante do Deus Criador de todas as coisas. E não há objeto, não há nada neste mundo que substitua o poder de estarmos reunidos diante do Senhor em culto. Isso que fazemos aqui, e infelizmente outros não estão tendo este privilégio de estarmos diante do Senhor. É o Espírito que habita na igreja, não no templo físico, obviamente, mas no Senhor. Ele traz o teu povo, e contemplamos o Senhor, sabemos o que Ele tem feito. Cada um tem a sua história com o Senhor, cada um tem a sua experiência com o Senhor, e diante de tudo isso, muitas vezes você foi trazido através da dor aqui neste lugar, de não ter tido mais, não tenho mais o que fazer, eu preciso do Senhor.
E o Senhor, Ele é mestre em fazer a gente ir lá no fundo do poço olhar para cima. Lá no fundo do poço. Só tem um lugar para olhar. Tem gente que faz questão de cavar um pouco mais, mas tudo bem. Não vai ter um momento que ele vai olhar para cima. E o Senhor é mestre nisso. E louvamos a Deus por isso. E este homem é um desses homens que estava, a gente não sabe o porquê, mas ele estava distante do Senhor, distante da comunidade, distante da onde as bênçãos do Senhor aconteciam naquele período. E ele obedece, ele clama, ele ama o seu Senhor, e ele declara isso. E por alguma razão não expressa, ele não tem condição de estar lá no culto. Ele se assemelha, contudo, a uma corça que anela, que deseja muito por água, para a própria sobrevivência. Ele estava longe de Jerusalém, do seu templo de adoração no Monte Sião, estava afastado. Então o significado desses dois primeiros versículos é simplesmente que o salmista preferiu, acima de todas as alegrias, riquezas, prazeres, honras que o mundo pode dar, ou podia dar, a oportunidade de ter acesso ao santuário para fortalecer e valorizar a sua fé, a sua piedade, pela prática estabelecida pela lei, adorar ao Senhor. Quando ele declara que clamou a Deus vivo, não podemos entender isso simplesmente no sentido de um amor e desejo ardentes por Deus. Ao invés disso, nós devemos nos lembrar como Deus nos atrai para si mesmo e os meios que Ele utiliza para elevar a nossa mente. Nós precisamos entender e precisamos nos lembrar: o que me fez estar aqui? O que me fez olhar para o Senhor e nessa atração irresistível? Eu preciso desse Deus, eu preciso desse Senhor. O que é isso que Ele fez? Nós precisamos nos lembrar. Sabe, aonde eu estava antes dele me chamar, aonde eu estava antes de eu ouvir do Evangelho de Cristo Jesus, o que eu fazia, por onde eu andava, onde eu pisava, que pecados eu cometia, que me afastou tanto do meu Senhor. É certo que, assim como o Davi, no Salmo 51, ele fala sobre eu nasci em pecado, ou seja, nós nascemos afastados e inimigos do Senhor, filhos da desobediência, como diz Paulo. Nós nascemos dessa forma, mas o que fazíamos quando ouvimos esse chamado, ouvimos do Senhor? Este homem nos lembra do momento em que ele ouviu, e de agora em diante ele já não consegue mais viver longe do Senhor. Essa é a atração perfeita que nos faz viver no nosso dia a dia, diante das coisas que nós fazemos, para o Senhor, para honrá-lo, na prática diária da teologia pública, né? Que é o viver diante do Senhor, como eu respondo a este mundo, daquilo que eu creio, em cima daquilo que eu creio e como eu creio a partir da palavra de Deus, eu respondo a este mundo. E este homem, a resposta dele ao mundo: eu adoro ao Senhor, eu anseio pelo Senhor, eu busco pelo Senhor, eu preciso estar diante do Senhor, eu preciso estar na comunidade que adora e clama e louva ao Senhor. E estar longe disso é como se ele definhasse, né? Não é isso que a gente não dá essa percepção? É como se ele definhasse por não estar lá, e ainda por cima, os inimigos: cadê seu Deus? Onde é que ele está? É interessante a gente perceber que essa coisa de ateísmo, ela é muito contemporânea, né? Porque os inimigos têm o Deus,
Não existe em cima do muro, não existe essa coisa do ateu. Todos tinham seus deuses. Até que Deus verdadeiro, o Deus único e eterno, chama teu povo, constrói uma família, constrói um povo, chama um povo para si, trabalha com esse povo, trabalha na obediência desse povo. E Ele busca tratar o seu povo com estes salmos, mostrando o quanto é profunda a relação que Deus tem conosco. E Ele faz questão que os seus filhos o amem pelo Deus provedor, pelo Deus sustentador, pelo Deus maravilhoso que Ele é. Aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Colossenses vai dizer isso, né? É o grande sustentador. Então, esse salmista está longe de casa, também está longe de Deus. Não é que ele não acredite que Deus está em toda parte, ou que Deus não está com ele. Afinal de contas, ele está orando a Deus nesses salmos. Ou seja, ele sabe que Deus o ouve, mas o fato de estar longe da casa o deixou deprimido. O seu estado de depressão o fez sentir que Deus está ausente. Precisamos nos lembrar de que o emprego dos filhos de Corá era no templo, na execução da música do templo. Portanto, a ausência forçada desse salmista aqui, lá de Jerusalém, foi uma ausência do seu trabalho e, portanto, de sua sensação de ser útil. Refletiu em todo o seu propósito de vida. É impressionante como às vezes a gente tem essa sensação de falta de pertencer a alguma coisa. Eu, por muitas vezes, puxa vida, o que eu estou fazendo nesse lugar? Quem nunca, né? Teve esse sentimento de, puxa, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Eu tinha que estar com os meus irmãos, eu tinha que estar com a minha família, eu tinha que estar adorando a Deus. Às vezes a gente se encontra em lugares perdidos. Sabe, imagino que nos dias de hoje, e das demandas que temos, e que ocupam tanto o nosso tempo, nos acostumamos a ficar longe. Será que essa ligação que Davi tinha com o Senhor Deus, podemos dizer que temos hoje em dia? Acho que realmente é pouco provável. Mas a gente precisa saber que é uma alegria ver os irmãos se empenhando em estar juntos aqui, não como para passar um crachá, mas estamos juntos aqui para adorar ao Senhor, para desfrutar da presença de Deus, junto da comunidade, sabe, gastar esse tempo. E, na verdade, não é só gastar, né? Nós temos a alegria de desfrutar desse tempo de comunhão e adoração. É um privilégio ver os irmãos aqui, ver a comunidade reunida. Aí no fim do verso 2, ver da face de Deus, ele diz, né? É uma expressão que o Antigo Testamento usa para comparecimento diante de Deus no santuário. Lá em Êxodo 23:17, ele diz assim: 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Olha só. Ou seja, era uma prática de uma espécie de um ritual que eles precisavam estar reunidos e eles ansiavam por isso. Era um momento único. Nós temos os salmos das escadarias, né? Os salmos da chegada ao templo, né? As romarias que eles chamavam, né? Então isso, a partir do Salmo 120 até o 134, são os salmos de romagem, né? Não é romaria, é romagem. Esses salmos de romagem.
né, que é a subida do povo alegre, contente diante do Senhor, sabendo que Ele tem sustentado em todas as coisas. E aqui nesse salmo, os inimigos o instigavam continuamente, pois era como se Deus estava desertando aquele homem. A gente vê no verso 3 aí, né? As dúvidas que ele nutria enquanto estava ausente do santuário pioravam ainda mais pelos comentários maldosos do povo que não adoravam a Deus. A gente falou aí a respeito desse ateísmo, né? O primeiro ateísmo verdadeiro surgiu com a filosofia grega. Portanto, a provocação não significava que Deus não existia, mas que Deus havia abandonado o salmista. E seu Deus, aonde está? Na sua tristeza, suas lágrimas escorriam por seu rosto, e era como se fosse seu próprio alimento. Então ele se lembra dos tempos mais felizes, quando guiava uma multidão festiva ao santuário, ali no verso 4. Lembranças de dias melhores. O salmista também foi perturbado por lembranças de dias melhores, lembrando os atos passados de Deus como um incentivo para acreditar que Ele vai agir de novo por nós novamente. As peregrinações anuais, como a Páscoa, as festas das semanas, a festa dos tabernáculos, se destinavam a ser ocasiões felizes, quando as tribos subiam para louvar o nome do Senhor. Uma pergunta aqui para nós: aonde estão as suas melhores lembranças? Onde estão nutrindo as lembranças de seus filhos e filhas? Esse lugar de adoração e louvor e culto a Deus tem sido o seu alimento? Tem sido este lugar de culto o lugar onde vocês nutrem as suas vidas, o espírito, para que haja esse fortalecimento da alma e do espírito de vocês? Tem sido esse lugar um refrigério? Ou temos esquecido, ou temos vindo aqui apenas para, fui na igreja, passei o meu crachá? Eu de verdade espero que não. De verdade, eu imagino que o tempo de juventude e adolescente aqui nesta igreja, havia tempos em que o grande objetivo era realmente nos reunirmos como amigos, um momento em que desfrutávamos da presença um dos outros e também cantávamos e adorávamos. Eu tinha esse sentimento, eu tinha essa percepção. Aprendi muito, tenho aprendido muito mais, quando deixei de ser menino. Quando o Senhor realmente se achegou a nós e trabalhou as nossas vidas. Não mais como meninos, não mais como adolescentes, não mais como jovens. Mas quando Ele realmente resolveu, olha, daqui para diante é servir. E o serviço ele é mais profundo do que isso. Eu sou o Deus que sustenta. Era isso que eu ouvi em minha mente, é isso que eu senti em meu coração. E este homem foi provado. Este salmista, ele foi provado. Ele sabia onde havia a nutrição para seu espírito, para sua alma, diante da comunidade, daqueles que, assim como nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, estaremos com o Senhor. Esta é a família que estará diante do Senhor. Estes homens e mulheres que creram naquele que havia de vir e pela graça foram salvos. Hoje nós cremos por aquele que veio e pela graça somos salvos. Todos estaremos reunidos diante do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Então,
as picuinhas, as briguinhas, os desentendimentos que nós temos precisam ser resolvidos diante do Senhor rápido. Porque este é o povo que vai adorar ao Senhor diante dele. E este é o povo que adorava ao Senhor diante dele. Nos vales de nossas ansiedades e aflições, estamos continuamente presentes. E para onde olhamos? A quem recorremos? O salmista foi ao Deus que tudo e a todos sustenta. Um outro ponto de tristeza e melancolia nesse salmo de lamento, no verso 7, o escritor fala das provações avassaladoras de sua vida. E ele se refere a elas como ondas e ondas que varreram. Não sabemos quais foram essas provações, embora possamos, de fato, imaginar que foram as circunstâncias adversas que o levaram para longe de Jerusalém. Talvez ele esteja sentado à beira de um riacho na montanha, observando as cataratas e as correntezas. E em outras circunstâncias, essa poderia ser a experiência extremamente agradável, maravilhoso, que provavelmente o levaria a agradecer a Deus por ter criado tanta beleza. No entanto, ele vê as ondas como cataratas de má sorte, que caíram sobre a sua cabeça. Toda vez que eu leio esse texto e vejo essas ondas, eu lembro do mar. Eu lembro de cachoeiras. Me lembro quando eu era pequeno, eu ia para Campos do Jordão, ali naquele horto florestal que tem ali, maravilhoso, aquele riacho que tem cortando ali no meio, e tudo aquilo ali sempre foi maravilhoso e lindo para mim. Me traz lembranças maravilhosas. Mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de estar num cais uma vez e ver as ondas batendo no cais. Num dia de chuva, e aquelas ondas batiam com tanta força. Eu e Giovanni uma vez, junto com meu sogro, fomos aqui na pedra, acho que na Ponta Aguda, e nós fomos num penhasco onde as ondas batiam. Como é terrível, como é forte. Cair ali é morte. E eu vejo isso que esse homem está passando. Ele no meio do mar, no meio daquele jeito, daquela forma, com extrema força. Alguém que passa por uma dificuldade imensa. Então, o que normalmente seria um lugar onde você veria e contemplaria o Senhor pela beleza de tudo aquilo, você está de frente daquilo, só que no meio da tempestade. É isso que passamos. Somos seres humanos. Passamos por dificuldades, passamos por problemas. Ele não retrata nada diferente daquilo que nós, como homens, nos dias de hoje, vivemos. Ele conhece ao seu Senhor, sente falta do seu Senhor. No momento de dificuldade, esteve longe do Senhor e clama pelo Senhor. Estamos clamando a Deus? Quando vivíamos há 4 anos atrás, diante de uma pandemia, não podíamos abrir mais as portas da nossa igreja, não podíamos mais nos encontrar, não podíamos mais olhar olho no olho, dar um abraço, aperto de mão. Fomos para soluções, vamos resolver logo isso aqui. Não precisamos mais nos reunir na igreja, vamos nos encontrar online. Mas espera aí, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo a resposta do Senhor. Olha o que esse salmista está nos dizendo. Ele está longe da comunidade, ele está longe do Senhor. Ele sabe que há um Senhor, ele sabe quem é o seu Senhor, ele sabe quem é Deus, e que ele está presente diante dele, mas ele não está com a comunidade. E de repente online nós estamos juntos? Não, nós não estamos juntos.
a gente tampou o sol com a peneira. Nós não sequer fizemos coisas online para que suprisse a necessidade dos irmãos, não. A nossa oração, se não foi feito assim, mas lá para nós fizemos, nós clamamos ao Senhor como esse salmista clamou: Senhor, abrevia esse tempo para que possamos nos reunir, para que eu possa ceiar, para que eu possa batizar junto com os meus irmãos e relembrar aquele dia maravilhoso em que o meu Jesus estará ceando com a gente novamente. Não online. Isso é uma aberração. É olho no olho, é um abraço, é falarmos. Lá na empresa a gente fala do face to face. É um de frente para o outro. É saber que o meu irmão que está sentado do meu lado passa por dificuldades e ele sabe aonde encontrar o pão. Lutero que dizia, né? Nós somos mendigos. É um mendigo, a evangelização é um mendigo olhando para outro mendigo e apontando aonde está o pão. Nós temos o pão, está diante de nós. Nós precisamos partir deste pão, sermos um com o Senhor. Como é que faz isso online? Não podemos. Então esse período de clamor, esse período de não termos os irmãos diante conosco, reunidos em comunidade, tinha que ser um momento de clamarmos ao Senhor. Assim como a igreja perseguida, que estão nos países que há perseguição de morte, eles clamam para que possam se reunir. E nós simplesmente aceitamos o fato: não, eu vou ver uma mensagem na internet. Não podemos, meus irmãos, reduzir a nossa fé a isso. Nós precisamos clamar. Não tenho nada contra as mensagens da internet. Me alimento muito disso. Mas isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é estarmos juntos. Comunidade de fé é estarmos e andarmos juntos. E foi isso, desde o princípio, que o Senhor fez para nós. E é isso que esse salmista deseja, que estejamos juntos, porque juntos somos um em Cristo. Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso Senhor, e a nossa obediência é: nós desejamos estar juntos com o Senhor, juntos em família com o Senhor. Da mesma forma, no verso 9, a falha de Deus em agir rapidamente em nosso favor, falha. O versículo 9 é um clamor doloroso a Deus por tê-lo esquecido. Ele não nos lembra de nada tão forte quanto o grito de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Embora as palavras de Jesus tenham sido, na verdade, emprestadas do Salmo 22, não é incomum que uma pessoa deprimida se sinta abandonada por Deus. Então, no verso 10, vemos novamente ataques de pessoas ímpias, enganosas, perversas, inimigos inescrupulosos e enganosos. Essas são provavelmente as mesmas pessoas que zombaram do salmista. Antes, onde está o seu Deus? Mas nesse versículo ficamos sabendo que eles também o atacaram injustamente, pois ele ora, vindicando a defesa de sua causa por Deus. A maioria de nós também pode se identificar nesse sentido, pois não é incomum que aqueles que tentam viver para Deus sejam injustamente acusados, atacados, caluniados,
E Jesus disse: vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi do mundo. É por isso que o mundo odeia vocês. Se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Lá em João 15, de 19 e 20. É incomum uma pessoa que não se sinta, de vez em quando, deprimida por um tratamento malicioso, ofensivo. Quem nunca foi ofendido na cara? Quem nunca sentiu o desprezo de outra pessoa na sua cara? Eu já vivi uma situação dessa, e não é gostoso, não é satisfatório, é dolorido, é muito dolorido. A gente já viu o suficiente das causas de depressão espiritual. Qual é a cura para a depressão espiritual? Os versos 5 e 6, nós vemos o salmista olhando para dentro, no movimento interno, como se pudesse de fato se perguntar e então tentar responder. Ele não cede à depressão ou a essa autocomiseração, mas em vez disso ele toma a si mesmo nas mãos e luta contra ela. Por que está batido a minha alma? Olha só ele perguntando para si mesmo. Por que está perturbada dentro de mim? Como não olharemos para nós em nossas aflições? Como podemos sondar os nossos pensamentos, meus irmãos? Ele nos dá exemplos de como, nos dias de dificuldade, nós olharmos para dentro de nós e a gente se perguntar: por que está batida? Por que você está tão triste? Por que esses problemas todos estão te deixando desse jeito? Não há um Deus que te sustenta? Não há um único Senhor, que é o Deus da vida, que te sustenta? Que se não fosse por Ele, os seus pulmões não se encheriam, o seu coração não bateria, os seus olhos não veriam, o sangue não correria nas suas veias? Se não fosse o Senhor. Mas o mais interessante aqui é que esse movimento de depender de Deus, Ele mesmo pergunta e já responde no verso 5: por que está batida a minha alma? Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele se lembra do que realmente sabe e descobre que nenhuma razão para ser abatido é tão forte quanto as razões para a alegria e a calma esperança que há no Senhor. Somos seres criados por Deus para a glória dele, para adorarmos ao Senhor. Esse é o nosso objetivo. Se estamos carentes, se estamos dependentes, precisamos depender do Senhor. É isso que Ele quer de nós, é isso que Ele deseja de nós. Somos seres racionais, inteligentes. Precisamos despertar esse conhecer de nós mesmos no Senhor, porque Ele se revela como devemos responder aos momentos de dificuldade, aos momentos de aflição. Olha só, esses são os exemplos. Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, ele aborda muito este ponto, enfatizando que falar conosco, em vez de permitir que as circunstâncias falem conosco, é a essência da sabedoria nesse assunto, nesse tema. É um caso em que a mente fala com as emoções, ao invés de as emoções ditarem as coisas para a mente. Você tem que se controlar, tem que se dirigir a si mesmo, pregar para si mesmo, questionar a si mesmo. Você deve dizer à sua alma por que você está abatida. O que você tem a ver com essa inquietação? Você deve se voltar contra si mesmo, repreender-se, condenar-se, exortar-se e dizer a si mesmo: espere em Deus.
ao invés de murmurar dessa forma deprimida, ao invés de estar infeliz, olha a solução que o próprio Deus deu para a depressão deste homem. Porque isso não funcionaria para nós. É o Senhor cuidando do seu povo e nós somos o seu povo. Haja, obedeça, haja dessa forma. Espere em Deus. Meus irmãos, precisamos aprender com isso, que ainda que sejamos privados da ajuda que Deus dedica à edificação da nossa fé, da nossa piedade, é o nosso dever, é sermos cuidadosos em despertar a nossa mente, para que jamais nos esqueçamos de Deus. Porém, acima de tudo, nós temos de observar que o salmista discute corajosamente com as suas próprias emoções. E agora a gente percebe aqui, que por meios que ele manteve firme o seu fundamento, ele fez isso recorrendo ao apoio de Deus, se refugiando em Deus, como em santuário sagrado. Olha só. E é claro que se a meditação sobre as promessas de Deus não nos levar à oração, não terá poder suficiente para nos sustentar e confirmar todas essas coisas. A menos que Deus nos fortaleça, como seremos capazes de dominar os muitos pensamentos ruins que surgem constantemente na nossa cabeça. Todos os dias o pecado bate a porta. Todos os dias, né? Como um leão ao derredor, buscando a quem? Né? Meus irmãos, os nossos pensamentos são grandes traidores nossos. Nós precisamos nos alimentar da palavra diariamente, porque nesse amor, como lemos agora cedo em João 15, este amor não é um delírio, não é algo abstrato, mas é daquele que obedece aos mandamentos do Senhor. E esses mandamentos estão apoiados, fundamentados em conhecer ao Senhor. Esse é o firme fundamento da nossa fé, conhecer ao Senhor. E desse modo o salmista tem razão. Depois do conflito intenso consigo mesmo, recorrer à oração e clamar a Deus como testemunha da sua tristeza. Esperar em Deus leva ao passo final dessa luta contra essa depressão espiritual. O lembrete com base no caráter do Deus em quem confiamos, de quem ainda o louvarei. Essa é a grande certeza. Deus não mudou, meus irmãos. Portanto, os seus propósitos para mim não mudaram. Ele me conduziu a vitórias edificantes no passado e fará isso novamente. Portanto, ao invés de olharmos para o passado com tristeza, como algo que perdi, eu vou olhar para ele como uma amostra das muitas coisas boas que ainda estão por vir. E as coisas boas não significa aquilo que é bom aos nossos olhos. Porque o bom aos nossos olhos, assim como a Cá, por exemplo, estava se preparando para fazer uma obra missionária, teve um acidente cerebral, e isso trouxe algo maravilhoso para a nossa família. Uma dor profunda, mas algo maravilhoso para a nossa família. Ela se pôs aos pés do Senhor. Ficamos dependentes do Senhor. Nos tornamos únicos com o Senhor. É o Senhor agindo em nossas vidas. Assim como Ele agiu com este homem, o apartou da sua presença para que ele refletisse.
Porque se o conhece, vai refletir. Se o conhece, vai estar diante de Deus. É esse o nosso objetivo de vida, meus irmãos. Estarmos diante do Senhor o tempo todo, como resposta a este mundo que vive em um pecado eterno, que jaz no maligno, filhos da desobediência. Como nós vamos combater este mundo, viver neste mundo, sem que o Senhor seja por nós? Porque a maré deste mundo, a gente já sabe aonde vai dar. Na correnteza deste mundo, a gente já sabe aonde vai dar. Esse abismo, que chama outro abismo, a gente já sabe o que tem lá. É o se apartar do Senhor eternamente. É viver a ira de Deus. Não desejamos isso. Se amamos nosso Senhor, nós obedecemos ao nosso Senhor. E para concluir, os remédios que o salmista prescreve realmente ajudam? Ela cura? O progresso, que a gente alcança através desses remédios estão em todo o salmo. Observe como o pensamento flui e o humor se eleva e vai crescendo ao longo dessas duas partes, em todos esses dois salmos. Na primeira estrofe, o salmista se lembra dos dias anteriores no templo e é oprimido pelas lembranças. Na segunda estrofe, ele recorre novamente à memória, mas dessa vez para se lembrar de Deus e de sua bondade. Na primeira estrofe, ele é perturbado pelas provocações dos inimigos que lhe dizem: onde está o teu Deus? Na segunda estrofe, ele responde que Deus está com ele, no verso 8 aí. No verso 1, Deus está ausente. No verso 9, Deus é a sua rocha. E quando chegamos ao Salmo 43, o verso 2, Deus é sua fortaleza. E ele está orando com confiança para que Deus o guie de volta ao local de adoração e às alegrias dos dias anteriores. As duas primeiras estrofes eram lamentações. A terceira se tornou uma oração de um verdadeiro crente no Senhor. Olha essa crescente do pensamento do salmista, como se fossem 4 estágios. Primeiro, ele se volta para o Monte Sião, o Monte Santo, no verso 3, do qual ele foi removido. Em segundo, é para o templo, no Monte Sião, o lugar onde Deus habita. Em terceiro, é para o altar de Deus, diante do templo, mencionado aí no verso 43, verso 4. E finalmente é para o próprio Deus. Ó Deus, Deus meu, ainda no verso 4. Então direi ao altar de Deus: a Deus, minha alegria e meu deleite. Existe uma cura para a depressão espiritual? Sim. Mas ela não está em nós, ela está em Deus. A cura é buscar a face de Deus, para que a nossa não fique abatida, para que a nossa face não fique abatida, que é o que o salmista faz. É interessante como isso tem tudo de uma grande batalha espiritual. São ferramentas, são armas que o Senhor nos mune em como sobreviver a essas batalhas. Algumas aplicações, meus irmãos. Na medida em que mostramos o tipo de sofrimento que Davi suporta, que esse salmista suporta, e como ele se consola, essas coisas não são escritas somente para ele, são escritas para nós. Na igreja, muitas pessoas
carregam tristezas imensas, algumas maiores, outras menores. Cada um sabe a dor no calo, né? A dor onde dói. Aprendemos todos que a vontade de Deus é que não nos entreguemos a essas tristezas, mas que persistamos com fé e esperança em Deus. E é preciso confiar nelas, não em nossa própria justiça ou na nossa própria dignidade, mas na misericórdia de Deus que é revelada nas promessas. Mesmo quando as ondas de maior tristeza vão nos atingir, deixando-nos assustados com a visão do nosso pecado e da ira de Deus, e tememos ser afastados eternamente, precisamos nos erguer com a expressão que Davi se sustenta, aliás, que esse salmista se sustenta: espera em Deus, não desanimem de Deus, mas creiam que pela sua misericórdia, graça e seu Filho, o mediador, Cristo Jesus, vocês são verdadeiramente recebidos por Deus, mesmo sem qualquer mérito. Assim, esse pensamento deve ser acomodado a nós, na justiça pela fé em Cristo Jesus. Salmo 43, verso 4, ele vai dizer assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Envia a tua luz, para que ela seja um sinal e testemunho da tua verdade, e para que prove real e eficazmente que é fiel e livre de todo engano em tuas promessas. É verdade que o conhecimento da graça divina deve ser procurado na palavra de Deus. Conhecer a graça é pela palavra de Deus. Não existe nenhuma outra base de fé em que possamos descansar seguros além da sua palavra. Mas quando Deus estende a sua mão para nos ajudar, essa experiência é uma grande confirmação tanto da palavra quanto da nossa fé em Cristo. No meio do desespero, nós entendemos que o Senhor está estendendo as suas mãos. É um exercício da nossa fé. Obediência à palavra de Deus. Se há um salmo de lamento, se é isso que Deus diz que minha alma abatida precisa fazer, eu vou lamentar diante do Senhor e ser curado por Ele. Quando foi que nos esquecemos do que é lamentar diante de Deus? Não diante do outro, porque se eu lamento para o outro, isso é murmúrio, isso é abominação diante de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus para nos lamentarmos. E é algo que a igreja hoje não faz, ou se faz muito pouco. Nós precisamos trazer a nossa lamentação diante do Senhor. Não há um livro, não há... As lamentações de Jeremias não estão ali à toa. Era um lamento para o povo de Israel, daquilo que aconteceria. E o Senhor nos ensina a lamentar. E se Ele nos ensina a lamentar, por que não lamentamos? Nós, como seres caídos diante do pecado que ainda está diante de nós, por que não lamentamos? Por que não conseguimos entender que o lamento precisa fazer parte da nossa vida como cristãos, como homens do Senhor? Olhe este mundo, meus irmãos. Olhe este mundo. Olhe o Brasil. Olhe o que estamos passando, por que não lamentamos? Por que não cobramos justiça? Não, precisamos lamentar para que a justiça do Senhor seja feita. Vamos orar. Ó Pai, bendito é o Senhor. Estamos diante de Ti, ó Pai, a Tua palavra foi trazida até nós. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra.
Ensina-nos a obedecer a Tua palavra. Que diante do Senhor, ó Pai, possamos trazer, ó Deus, aquilo que nos incomoda e esperar no Senhor, confiar no Senhor. A Tua justiça, a Tua obra, ela é perfeita e o Senhor não saiu do trono, o Senhor não se apartou de nós, o Senhor ainda está sentado no trono deste mundo, desta terra, deste universo. O Senhor não saiu. Então confiamos em Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, que em Cristo Jesus trouxe salvação para nós pecadores. Que na Sua justiça, ó Deus, estaríamos longe de Ti, mas por graça o Senhor nos chamou. Então nós voltamos nossos olhos a Ti, ó Deus, e clamamos e lamentamos por tudo o que vivemos, pelas desgraças que estão acontecendo neste mundo, pelas injustiças e impunidades, e clamamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, pedimos ao Senhor: venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim como é feita nos céus, seja feita aqui, ó Pai, porque diante das nossas vontades este mundo sucumbirá, mas é a Tua vontade que desejamos. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Deus. Somente a Deus toda a glória. Cléo, devolvo a palavra para você.